Olá a todos! Hoje eu vou estar fazendo uma transmissão ao vivo através do canal do Insta e do meu canal do Facebook. Então eu tô com dois celulares aqui, então às vezes eu vou olhar aqui, às vezes eu vou olhar aqui. Então vocês não estranhem esta atitude. De vez em quando eu estou olhando para alguns dos lados, tá ok? Por que eu resolvi na live de hoje fazer uma transmissão também pelo Facebook? Porque muitas pessoas não têm o Instagram, não utilizam essa ferramenta de comunicação. E como eu tenho muitos seguidores no Face, chegaram para mim muitos recados solicitando que a transmissão também fosse feita ao vivo aqui pelo Facebook. Então, vamos falar aqui hoje sobre o abandono afetivo e as suas consequências. É um assunto também considerável, um dos assuntos da atualidade, um dos assuntos que causam muita angústia, muita dor naquele sujeito que muitas vezes traz a sensação de um abandono, de uma rejeição ou de uma não demonstração de afeto por parte de um dos genitores. Então é um assunto que adentra os consultórios psicológicos, é um assunto que com certeza adentra muitos escritórios de advocacia, é um assunto que adentra muitas famílias e que gera muita dor, que gera muita sensação de revolta por parte daquele genitor que de fato é comprometido, consciente das necessidades não apenas fisiológicas, não apenas materiais em relação a esse ser, que é um ser que merece e que necessita dos contextos afetivos e que necessita de uma presença de um dos membros, seja o pai ou a mãe, e que necessita de carinho, necessita da importância de se sentir amado, querido, protegido. Então, aquele que o faz e que contempla e que exerce de fato o seu papel de uma maneira completa, provavelmente sofre muito. Então vamos ser bem sucintos, né? Eu vou dizer aqui alguns boa noite. Gislaine tá aí, um beijo, Gi, obrigada pela presença mais uma vez. O Eduardo está aí, boa noite, Eduardo. E a Érica, querida, um beijo. Vou explicar para vocês, que vocês não acompanharam a explicação inicial. Eu às vezes vou estar olhando assim para as duas câmeras, porque eu estou fazendo agora uma transmissão hoje através do Insta e do Face, tá ok? Então vamos partir do seguinte princípio: o que a gente entende por abandono afetivo? Então assim, é um estudo que adentrou o direito de família, é um estudo do direito civil, e esse direito ele começou a ser exigido através de algumas ações que começaram a surgir aí de indenizações de danos morais, por entender a jurisprudência de que aquela criança, aquele ser em construção, em desenvolvimento, que sofreram um abandono por parte de um dos seus genitores, teriam prejuízos de ordem afetiva, prejuízos de ordem cognitiva, de ordem social, de ordem de fato emocional. E com isso, até na sua construção de moralidade, na sua construção de personalidade, então muitas famílias começaram a fazer as suas exigências com base nessas perdas imateriais. Então isso é muito importante ficar claro aqui. Como mensurar a dor, a angústia e a perda afetiva de um ser que muitas vezes pode não denunciar através de mudanças de comportamento ou com prejuízos nessas esferas, nesses contextos aí intelectuais, sociais, afetivos, como eu acabei de colocar. Como que a justiça, ela entende este contexto? Ela se baseia, automaticamente na Constituição Federal de 1988, que também já está em declínio, que também já está bastante ultrapassada. Então, quando a gente analisa essa Constituição Federal, ela já tem uma controvérsia ao trazer o conceito de família.
Então ela traz ainda a família, né, respaldada e constituída como aquela família tradicional, antiga, né, uma família dentro do seu histórico de contexto mesmo, cultural e de formação, que era uma família tradicional. Então composta de um pai e uma mãe e filhos. Então nós já temos aí uma grande perda, né, nesse aspecto, porque essa Constituição está um pouco ultrapassada nesse século XXI, numa era contemporânea em que a gente tem vários modelos de família. Então hoje, quando a gente pensa em modelos de família, nós temos famílias, né, parentais, famílias consanguíneas, famílias adotivas, famílias homossexuais, heterossexuais e assim vai. Então, como que a gente vai conseguir classificar um modelo ideal de um pai e de uma mãe? Então, nós temos que hoje não é pensar naquilo que já se alterou. Então, isso aí já não é mais novidade para ninguém, que as famílias mudaram. Então, nós estamos numa era contemporânea com uma diversidade imensa de modelos de família. Mas o resgate aqui, a importância aqui vai ser direcionada aos contextos fraternais, aos contextos afetivos, de fato ao amor. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em abandono afetivo, se nós fôssemos analisar nos contextos jurídicos, realmente, a partir do momento que se comprova, hoje as nomenclaturas já têm abordado consequências seríssimas desse dano imaterial com danos morais. Então, se mensura, se avalia quais foram os prejuízos, o que de fato desencadeou na vida futura desse sujeito que traz essa sensação de abandono, essa sensação de rejeição, essa não contribuição afetiva para elaborar os seus contextos de características de personalidade, trazendo distorções e prejuízos nos aspectos do desenvolvimento cognitivo, que são os seus aspectos atrelados de fato às percepções, de fato aos seus pensamentos, que vão ao encontro das suas emoções e que resultam nas suas ações e que vão fazendo com que ele se aproprie e elabore o contexto consciente e real da vida. Mas nós sabemos que quando os aspectos afetivos são mal elaborados, o que tende a acontecer? É um sujeito que traz traumas, que traz prejuízos nas suas características psíquicas, um sujeito inseguro, com uma baixa autoestima, com uma sensação de onipotência, com uma sensação de rejeição, e esse sujeito muitas vezes não consegue se colocar nas relações sociais. Então nós sabemos que as consequências de um sujeito que não teve um pai, ou não teve uma mãe, ou não teve uma base segura, porque perdeu esse sujeito para a morte, é um contexto que precisa ser trabalhado, mesmo apresentando sérios prejuízos. Agora, um sujeito que teve um abandono afetivo, esse sujeito existe, ele se mantém presente, pagando aí, né, a sua pensão alimentícia, acreditando que ressarcir de maneira material é como se tampar o sol com a peneira, é como contribuir já com o seu dever, aí fica um pouco mais complicado, porque esse sujeito existe, esse sujeito está ali, mas ele não deseja estar com essa criança, ou com esse adolescente, ou com esse futuro adulto, que também precisava dessa referência, que também precisava deste apoio, e de ter esse sujeito como um modelo para ser seguido, seja maternal ou paternal, ou enfim. Então, mesmo nessas famílias hoje, né, famílias contemporâneas, não importa as suas composições, se estipulado, determinado alguns papéis, né, que precisam ser desenvolvidos dentro deste âmbito familiar, dessa instituição, que é a instituição que até hoje, né, é a instituição primária, é a instituição que de fato prepara, introduz o sujeito para uma vida social, é a família. Não importa como ela é constituída, se ela é constituída apenas de avós, de tios, de casais de homossexuais, mas é uma família que tem por obrigação representar, ofertar, de jamais negligenciar, né, os direitos desse sujeito enquanto direitos da dignidade da pessoa humana. Então, se nós pararmos para analisar,
o que hoje a Constituição ainda nos traz, mesmo que ultrapassado nos contextos de família, os conceitos que ela traz ainda de famílias tradicionais, mas ela traz os contextos imprescindíveis de direito à liberdade, de direito à dignidade, de direito à educação, de direito a lazer, de direito a inúmeros outros contextos que a Constituição traz, que essa constituição desse sujeito, enquanto sujeito com direitos de ter uma vida plena, de ter uma vida garantida nos respaldos da lei. Então, se nós analisarmos o que o ECA nos traz, né? Então, se uma criança, quando inserida num cenário social e familiar, nós temos direito à educação, direito à saúde, direito à liberdade também de expressão, direito ao brincar, direito a um monte de deveres por parte deste adulto e desse sujeito que coloca esse ser no mundo. E quando ele não oferece o direito aos contextos afetivos, já se cria uma lacuna. Então, assim, como que eu vou obrigar? Então, aqui é o grande X da questão. Como que a gente determina como uma pensão alimentícia é determinada? Então, a pensão alimentícia é determinada com base nos ganhos daquele sujeito que são comprovados e quais são as necessidades específicas dessa criança. Mas como que a gente mensura e obriga alguém a dar amor se amor é algo que é construído? Então, os laços consanguíneos já foram comprovados que eles não são garantias de fraternidade nem de modelo de família ideal. A consanguinidade, ela é classificada como um direito civil, né? Direito ao registro, direito a um sobrenome, direito a uma pensão alimentícia, né? Que é um bem material, mas e esse bem material, que peso que ele tem? Então, hoje a gente percebe até essas distorções. Existem pessoas que muitas vezes acreditam porque já cumprem com o seu dever material, né? Eu dou moradia, eu dou dignidade, eu dou alimento, eu cedo remédios quando necessários, eu não negligencio de forma alguma esses contextos educacionais, esses contextos sociais, esses contextos materiais. Mas e a ausência? E aquele sujeito que nunca está presente e que nunca demonstra o quão importante é aquele sujeito na sua vida? Que ausência que isso causaria? Que falta de alimento esse sujeito teria, considerando que nós sabemos que os vínculos afetivos são os vínculos mais bem estabelecidos, mais bem construídos, quando de maneira realmente saudáveis acontecem. Então, falar de afetividade é falar dos contextos que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar e nem descrever. É aquilo que mobiliza o sujeito, é aquilo que motiva, é aquilo que o faz ir se apropriando de uma identidade única para o resto da sua vida. Então, como que é esse sujeito que tem a sorte de ser constituído num lar que tem a consciência do quão importante é os vínculos afetivos para uma base segura que o introduzirá para as relações sociais futuras, que será uma base para que ele se levante e caia toda vez que ele não corresponder a alguns papéis de exigências sociais, intelectuais, ou até mesmo algumas exigências nos aspectos físicos, psicomotores e por assim em diante. Então, quando a gente pensa nesse sujeito que é abandonado afetivamente, muitos não têm a consciência da gravidade que é uma rejeição nesse cenário. Então, muitas vezes pensar nessa rejeição, nessa sensação de alguém que traz uma demanda de vazio, que traz uma demanda dessa falta de olhar, desse vínculo afetivo que não foi construído com nenhum dos seus genitores ou nenhuma base familiar, é uma sensação que traz prejuízos para o resto da sua vida. Eu até coloquei aqui o que é trazido no conceito da Grace Costa.
Ela é especialista em direito de família e ela diz que o abandono consiste na omissão do cuidado, de criação de educação, de companhia e de assistência moral e psíquica. Então, se nós pararmos para analisar com base na Costa, o que nós temos? O que é um abandono no aspecto de companhia? É aquele sujeito que se sente só. É aquele sujeito que não consegue se ver através do olhar do outro. É aquele sujeito que nunca se sentiu alguém. É aquele sujeito que todas as vezes que ele foi para uma apresentação da escola, não tinha quem estivesse ali para olhar para ele e dar uma devolutiva. É aquele sujeito que quando superou ou quando enfrentou derrotas, ele não tinha alguém ao seu lado para levantá-lo. É aquele sujeito que todas as vezes que esperava uma palavra simples de consolo, essa pessoa não estava ali, ela não existia. Agora, nós temos também situações que muitas vezes o abandono afetivo não necessariamente precisa ser uma omissão. Nós temos muitas vezes pessoas rudes demais que fazem parte de todo aquele contexto e nós sabemos que existem pessoas que são extremamente destrutivas na relação dos outros e na construção dos outros. Tá? Nós não vamos adentrar aqui. Nós também não podemos adentrar, considerando a era em que nós estamos inseridos, que é exatamente esses modelos de famílias distintas, falar apenas da importância paternal e maternal, que a gente até poderia seguir e defender alguns autores, né? Principalmente autores psicanalíticos, alguns autores contemporâneos. Então, esse apelo aqui hoje não é nesse intuito. Nem poderia me estender dessa maneira, porque eu também estaria não correspondendo mais, né, à nossa realidade atual. Então, nós precisamos encarar a nossa realidade atual e entender que existem inúmeros tipos de família, mas que a base para se considerar família são as bases afetivas. São os relacionamentos, são os apegos, são as convivências que desenvolvem e desencadeiam e despertam na gente contextos amorosos. E é graças a essa condição do sentir e do se apropriar desses aspectos afetivos que motivam, que levam o sujeito a querer enfrentar, porque ele sabe que tem alguém que está esperando um retorno. É saber que ele poderia o tempo inteiro contar com alguém, agindo corretamente ou incorretamente, porque ele vai ter alguém que sempre vai desejar com que essa construção seja feita de uma maneira legal. Então, hoje, quando a gente escuta falar de separações conjugais, quando a gente escuta falar de mães, né, solteiras, ou de pais, que assumem o seu próprio filho e que a mãe o abandonou, mas ela existe, isso é dolorido demais. Teve uma live passada que eu até trouxe em relação a uma menção de Spitz e que fala que você perder alguém, que não está mais aqui, que não existe, é ter uma compreensão muito maior do seu cenário de vida, do seu contexto, da sua história de vida. Agora, você tem que explicar para uma criança que o pai, ou a mãe, mora na esquina da sua casa, ou mora do outro lado da rua, ou mora na mesma cidade, mas ela não tem um pinguim de interesse pelo seu bem-estar, em saber da sua história de vida, em saber se está bem ou não, e não ter desejo de ter por perto, aí é um pouco mais complexo. Vocês concordam comigo? Então, tem algumas pessoas que estão presentes aqui na live, então vocês poderiam até fazer alguns comentários se acharem pertinente. Então, como que de repente, ser o dia do aniversário dessa criança e mesmo no seu dia, que é o dia mais importante da sua vida, que é um dia do seu nascimento, que é um presente, estar vivo e encerrar um ano de vida e iniciar um próximo ano cheio de expectativas e ele não ser incluído na agenda dos próprios pais. Então, como que esse sujeito bater no peito e dizer: a minha parte eu já faço, a sua pensão eu pago, como se um papel de qualquer provedor, o papel de qualquer genitor fosse apenas a reprodução biológica. Então, nós precisamos entender que a reprodução biológica, ela existe, ela é fato, Mas será que é isso que sustenta, que mantém, que fortalece e que desenvolve forças no sujeito para que ele, de fato, supere todos os seus grandes desafios?
Pessoal que tá aí ainda, se vocês puderem ir dando like e mandando, né, para algumas pessoas acharem esse assunto, né, pertinente, eu agradeço. E aí, vamos lá. O que é essa representação afetiva? Essa representação afetiva é simplesmente a pessoa reconhecer que ela existe, que ela é alguém, que ela foi planejada e que ela surgiu nessa vida, mesmo muitas vezes não desejando, por desejo dos outros ou não planejamento, né, desse casal, mas que esse sujeito é alguém e que veio como um marco para a vida desse casal. Então esse sujeito é alguém que nasceu, né, e que tem o direito, ele tem o direito de ser respeitado, de ser amado e de ter companhia. Ele não pode ser abandonado em nenhum dos quesitos. Então, hoje, a nossa Constituição evoluiu muito nesse aspecto por reconhecer o quanto importante é as construções afetivas para com que esse sujeito se sinta alguém que é capaz de continuar, de cair e de levantar pelo simples fato dele ser um ser humano. E isso favorece na sua autoestima. Então as pessoas me amam pelo simples fato de eu existir, pelo simples fato de eu ser alguém, pelo simples fato de eu ser um filho, né? Então, as pessoas precisam entender que todas as vezes que se depara-se com críticas, que se depara com feedbacks negativos, se ele tem uma base segura e ele consegue resgatar aquilo que ele recebeu do meio, aquilo que o contribuiu e o fez se sentir, né, alguém amado, ele vai ter muito mais base de confiança, de segurança, muito mais persuasão para continuar enfrentando os desafios desse mundo contemporâneo. Então, eu até fiz uma pesquisa sobre a Constituição Federal, né? E atualmente a dignidade da pessoa humana, né, como simples fato de obrigar alguém a amar o próximo, eu não encontrei. Então, olha como ainda é falho. Então, a Constituição Federal, ela traz que o sujeito responsável, ele tem por obrigação oferecer, respaldar as necessidades de sobrevivência desse sujeito. Mas eu não encontrei em lugar nenhum dizendo que ele é obrigado a estar presente, a participar das reuniões de desenvolvimento intelectual, ele é obrigado a estar com esse filho diante de todos os medos que ele vem a enfrentar na vida, que o seu primeiro caminhar, a sua primeira palavra, o seu primeiro tombo de bicicleta, a sua primeira experiência, né, afetiva, sexual, os pais devem ser modelos e que devem estar ali para respaldar e ofertar toda a base de segurança. Isso não existe. Então, outra coisa que eu gostaria de partilhar aqui com vocês, eu já fui conselheira tutelar, eu cheguei a ser presidente do conselho tutelar. É impressionante a postura de muitos pais. Os pais, eles têm os filhos, não estão preparados para assumir as responsabilidades desses filhos e chegam dentro de um órgão como esse, de mão dada assim com o filho, muitas vezes sem nem tocar na criança, nem mesmo olhar como se ele fosse um objeto, e diz assim, tô aí, que eu não aguento mais, porque eu não dou conta, tá? Porque eu não tenho estrutura, eu não quero saber, vocês mandam para abrigo, vocês levam para doação, vocês fazem o que quiserem, porque eu não quero mais. Eu cheguei no meu limite. É assim, como se o sujeito fosse um objeto descartado. É muito triste essa realidade, mas é uma realidade que a gente encontra, tá, aqui no Brasil. Então, eu não vejo nenhuma punição para esses pais. Eu não vejo nenhuma responsabilidade definida em Constituição para esses pais que acabam tendo filhos sem planejamento, sem estrutura, né, afetiva, sem estrutura econômica, sem estrutura educacional, sem estrutura cultural, sem estrutura muitas vezes até física, né, emocional, mas tem filhos, e aí depois eles não arcam com a responsabilidade dos seus filhos, e quando acha que fazem o máximo, que não fazem mais do que obrigação, mas acham que precisam de aplausos porque educaram os filhos, porque mandam os filhos para a escola. Vocês não acreditam, pessoal. Uma vez eu escutei um discurso de uma mãe que disse assim para mim, olha, meu papel eu faço, uma criança de 6 anos, hein? Eu acordo ele para a escola, ele já está devidamente matriculado porque esse é meu papel, mas se ele não vai para a escola, o problema é dele.
Comida dentro de casa eu ponho. Então, isso não é uma forma de abandono afetivo? É. Essa criança, ela não tem base de segurança, ela não tem base de referência. Que de modelo ela tem de exemplo? Porque, gente, os maiores educadores são os pais. Os maiores modelos de exemplo são os pais. Quem aqui tem filho pode falar isso pra mim. Os filhos imitam ou não imitam a gente na primeira fase de infância, de desenvolvimento? Imitam. Imitam. Ele não adianta falar, ai, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Não é assim que funciona. Ele imita até os nossos trejeitos, até a nossa verbalização, até as palavras que muitas vezes a gente pronuncia, quando a gente vai olhar, eles estão repetindo. Então, como que é não oferecer um abraço, não oferecer uma presença, não estar ali diante de um pavor, diante de um desafio enfrentado? A primeira ida à escola, tem pais que não têm um pingo de sensibilidade, deposita os filhos como se a escola fosse apenas um reservatório de criança que vão servir como babás para os seus filhos, jogando toda a responsabilidade para a escola de educar. Por isso que hoje, em plena pandemia, tantas famílias tiveram tamanhas dificuldades em ficar com seus filhos em casa. Por quê? Porque a escola devolveu, a pandemia devolveu os filhos para nós. Os filhos são nossos, as responsabilidades são nossas. Está na hora das pessoas amadurecerem em relação a isso, porque as crianças não têm culpa do mau planejamento, Então nós sabemos, todo mundo aqui sabe como é que se faz filho. Não é segredo para ninguém. Então o que a gente precisa urgentemente rever? Eu estou preparado para ter filhos? Porque se eu não estou, então é melhor eu rever as minhas ações. Porque as consequências estão aí e as crianças não têm culpa. E aí, para finalizar esse nosso bate-papo, gente, eu tô escorrendo suor, eu vim fazer aqui em casa hoje, na sala, meu Deus, hein? Coisa tá feia. Eu queria encerrar dizendo que a ausência de algum dos pais desencadeia carência afetiva, pode atrapalhar a maturidade desse sujeito, cognitivamente, fisicamente, emocionalmente e socialmente. A gente poderia estender muitos outros prejuízos, intelectualmente, afetivamente, sexualmente e assim vai. Mas nós vamos encerrar por aqui. Então, o apelo dessa live de hoje não precisamos ter uma base de família considerada ideal, tradicional, Não é isso aqui hoje. Mesmo porque até no meu livro, A Construção do Sujeito Ético, o papel da família e da escola, eu deixo claro. Os apelos são constituição afetiva. Com amor, com afeto, que a gente se constrói lares, que a gente constrói famílias. Não importa o tipo de família, o que importa é que ela exista. E que essa família seja construída com condições de se colocar no lugar do outro, com condições de amar, de zelar, de orientar, de educar, de proteger e cumprir todos os deveres. Que todos nós aqui não podemos alegar ignorância. Todo mundo sabe quais são os deveres, de uma Constituição Federal, quais são os deveres morais que os pais têm com os seus filhos. Então seria isso, muito obrigada, recebi aqui um parabéns, muito obrigada, que bom que você, Tati, amou, obrigada, um beijo, se vocês puderem compartilhar eu agradeço, porque eu acho assim, a gente pode não ter filhos, mas a gente já foi filho uma vez, e a gente foi filho de alguém, então se vocês puderem compartilhar eu agradeço, e atingir aí o máximo de pessoas possíveis, porque a gente precisa urgentemente de uma transformação, Uma transformação realmente nos aspectos afetivos e que não dá para impor. Como eu coloquei aqui, não dá para obrigar alguém a amar ninguém. Então isso é algo que precisa ser construído. Um beijo, Ká. Um beijo para você. Obrigada, pessoal. Agora eu vou encerrar aqui, tanto no Face quanto no Insta. Tchau.